A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje é sábado, o Espírito fala às igrejas. Apocalipse 3:22 que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, finalizando hoje, meus irmãos, a leitura diária, essa leitura semanal. Amanhã estaremos falando sobre o ministério de profeta. E para hoje, o pastor Linaldo Renovato fala-nos a respeito, o Espírito fala às igrejas. Então isso aqui é importante, meus irmãos, porque sabemos que a profecia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então quando alguém profetiza, ele não deve, na verdade, falar aquilo que ele quer. O profeta, ou aquele que profetiza, fala por inspiração do Espírito Santo. E uma vez que uma pessoa fala inspirada pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito falando, é o próprio Deus falando, assim como na Bíblia Sagrada. Apesar de homens escreverem a Bíblia, todavia, eles não escreveram aquilo que eles quiseram escrever. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito a escreverem a palavra de Deus. Então isso é o que Pedro nos ensina lá na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Então, ou seja, homens inspirados. E uma vez que um homem inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, fala e as pessoas rejeitam, na verdade as pessoas estão rejeitando o próprio Deus. Estão rejeitando a própria palavra de Deus. Só para frisarmos isso, foi o que Paulo ensinou e falou ali à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte. Olha, por exemplo, o que ele vai dizer, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vos bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então não são mandamentos nossos, são mandamentos do Senhor Jesus. Por esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, no caso o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele vai dizer: ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então perceba que o apóstolo Paulo está aqui, está trazendo recomendações, relembrando ensinamentos dados pelo Senhor Jesus, que a igreja deveria praticar. Aí ele vai dizer no versículo 8, portanto, quem despreza isto, olha aí, não despreza ao homem, não despreza a mim que estou falando, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Então, rejeitar um profeta que fala em nome de Deus, rejeitar alguém que fala as mensagens de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é rejeitar o próprio Deus. Não é ouvir o A, não é deixar de ouvir o B, mas é deixar de ouvir o próprio Deus, é deixar de ouvir o próprio Espírito Santo. Então, quando João ele escreve o Apocalipse, na verdade aqui as 7 igrejas da Ásia, os irmãos podem perceber que ele não escreveu por conta dele. Ele não escreveu aquilo que ele quis escrever. Mas perceba que Jesus manda ele escrever as igrejas. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo de número 1, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Está vendo? Então perceba que é Jesus, ali naquela revelação, que manda João escrever.
E João começa então a escrever as 7 igrejas da Ásia. Ele escreve a igreja de Éfeso, escreve também a igreja de Esmirna, de Pérgamo, escreve a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e também a 7ª igreja, que é Laodiceia. Então nós percebemos aqui que quando Jesus manda João escrever, Jesus fala de coisas reais, de coisas que realmente estavam acontecendo naquelas igrejas. Então Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Então Jesus, quando fala que conhece, realmente ele conhece. Então perceba que João, por ele mesmo, ele não teria essa capacidade. Mas ali Jesus estava ministrando ao coração de João, João estava escrevendo, e quando ele finaliza, ele diz: olha, isso que eu estou falando não é de mim. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em todas as cartas, as 7 igrejas, vai ter esse versículo no final de exortação, dizendo: olha, o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido ouça. Ou seja, não adianta vocês querer reclamar, não adianta vocês querer debater. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está dizendo? Que aquelas pessoas que realmente estivessem ali na igreja, servindo a Deus com coração sincero e fiel, reconheceriam que aquela mensagem era uma mensagem do Espírito, que aquela era a mensagem não do apóstolo João, mas que era de fato o Espírito Santo, Jesus, exortando aquela igreja. E foram exortações duras. A igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus chama que eles pudessem voltar ao primeiro amor, para que eles se arrependessem de suas obras. E essa mensagem de arrependimento vai estar em 5 das 7 igrejas. Somente a igreja de Esmirna e somente a igreja de Filadélfia não recebem repreensão por parte do Senhor. As outras 5, todas receberam repreensão e duras repreensões. Mas isso não era para a condenação deles. Isso era para a restauração deles. Então o Espírito Santo é aquele que nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo é aquele que nos faz convencermos dos nossos pecados, de que nós realmente precisamos mudar, de que nós precisamos nos arrepender, de que nós precisamos nos atentarmos para de fato aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é a obra do Espírito Santo. E quando ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele está dizendo: olha, se vocês não ouvirem estas palavras, se vocês não atentarem para estas palavras, vocês estão condenados. Vocês vão sofrer, vocês vão serem, vamos dizer assim, vocês só têm a perder. Vocês colherão maus frutos, terão uma má colheita, se vocês não atentarem para aquilo que o Espírito de Deus está dizendo. Então é o Espírito Santo que fala às igrejas. Então um profeta, aquele que fala as mensagens de Deus, ele só fala, ele só transmite e descansa, sabendo que é o Espírito de Deus que vai convencer as pessoas, que vai ministrar ao coração das pessoas. Da mesma forma, quando você prega o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, a salvação em Cristo, você também tem que descansar, porque agora é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração daquela pessoa. E você, meu amigo, minha amiga, amado ouvinte da palavra de Deus, não despreze a voz do Espírito. Não despreze aqueles que te falam a palavra de Deus, porque eles querem o seu bem. Mas mais do que eles quererem o seu bem, há um Deus no céu que te ama e quer o seu bem. Você que está afastado do caminho do Senhor, não despreze o que o Espírito diz a você nesse momento. O que o Espírito Santo está usando pessoas para te falar, não despreze, porque o Espírito de Deus, Jesus, quer o seu bem. E se você atentar, se você entrar pelo caminho do arrependimento, voltar-se para Deus de todo o coração, você terá a bênção e a salvação de Deus.
Mas se você rejeitar, vocês não estão rejeitando a homens, vocês não estão rejeitando o seu pai ou sua mãe que te fala a palavra de Deus, vocês não estão rejeitando o pastor ou a igreja de Jesus que está te anunciando, você está rejeitando o próprio Deus e infelizmente você receberá o juízo de Deus e a condenação. Portanto, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.